Olá, candidato. Nós vamos iniciar o nosso curso de mercado financeiro. Eu sou o professor Fabrício Mariano e eu tenho um livro de mercado financeiro junto com o professor Anderson Menezes, pela editora Campos, voltado para concurso público. Essa parte de mercado financeiro tem que deixar muito claro, né, e o candidato tem que estar atento, né, que ela vai servir para o BNDES, e aqui está o programa do BNDES, dinâmica do mercado, mercado bancário, mercados de ações, né? Então a ideia é você se orientar pelo nosso livro, né, que é a bibliografia voltada para o concurso público. Essa matéria, na verdade, chamada mercado financeiro, ela é importantíssima. Por quê? Porque ela vai desembocar em conhecimentos de administração financeira orçamentária ou finanças empresariais, né? Eu tenho falado aí, quando eu tenho dado aula, que deveria ser dada essa matéria. Por quê? Quando uma vez eu vou dar aula de finanças empresariais, eu percebo que o candidato não tem conhecimento sólido em mercado financeiro. Então como é que você vai entrar em modelos de Gordon, distribuição lá de dividendos de uma empresa, se você não sabe a parte teórica, né? Então esse conteúdo do mercado financeiro ela vai servir para a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, CVM, BNDES, Petrobras administrador. Por quê? Quando cai finanças, sempre tem aí 2 ou 3 questões que na verdade estão escondidas em mercado financeiro. E cuidado, né? Quando tem lá o Banco do Brasil e Caixa Econômica, apesar de ser um conteúdo de segundo grau, entre aspas, não existe a matéria conhecimentos bancários. Ela, na verdade, está dentro do mercado financeiro, que é o chamado mercado bancário. Então, na verdade, é uma ramificação desse mundo, né? Então, dentro da ótica do BNDES, Banca Sesgran Rio, nós vamos estudar o mercado financeiro focando em particular BNDES e Petrobras. Por que essa matéria é importante? Porque ela vai te dar um alicerce para você enfrentar a outra matéria que é chamada Finanças Empresariais ou Administração Financeira Orçamentária. Porque sempre tem 2 ou 3 questões teóricas que o candidato tem que estar atento. Então o que vamos trabalhar? Mercado financeiro com foco na nossa bibliografia, que é o nosso livro voltado para o concurso público, né? E vamos abordar o sistema financeiro nacional, a dinâmica no mercado, o mercado bancário. Não vou me aprofundar muito aqui, apesar de ser conteúdo programático do BNDES, mas a visão fortíssima disso é para Banco do Brasil e Caixa Econômica, mas falarei alguma coisa aqui. E muito forte no mercado de ações, porque isso vai se refletir em finanças empresariais. Então, qual é a filosofia do curso? Trabalhar realmente no que cai em concurso, né, em cima das bancas aí mais festejadas, que no caso aí vai ser a Sesgran Rio, com foco em BNDES e Petrobras. Nós vamos iniciar o nosso curso de mercado financeiro, dando ênfase na banca Sesgran Rio, mas ela também vai servir para vocês enfrentarem aí uma prova do Banco do Brasil e Caixa Econômica, né, futuramente. Mas o foco é Sesgran Rio, para a prova do BNDES e para a prova de administrador pleno, né, ou júnior. Quero deixar bem claro que mercado financeiro é uma ponte para você entrar em finanças empresariais. Essa matéria tem que ter cuidado, porque o que eu tenho visto por aí, né, em muitos lugares? É uma decoreba às cegas. Isso não vai te levar a lugar nenhum, né? Mercado financeiro, na verdade, tem uma sequência natural dentro da lógica do mercado. Você não pode partir para um estudo dessa matéria, que é um estudo difícil, saindo decorando isso de qualquer maneira, sem nenhuma, na verdade, conexão entre as partes. Se você realmente não perceber, né, o enlace entre o Sistema Financeiro Nacional, Conselho Monetário, Banco Central, mercado interfinanceiro e o público, e depois eu começar a discutir os chamados produtos bancários, fatalmente você nunca vai entender essa matéria. Por quê? Ela tem uma relação natural, né, e mais, ela depende até de conhecimentos de economia. Como eu também tenho conhecimento na área econômica, eu vou realmente linkar o mercado financeiro junto com esse fundo econômico. Então vamos começar o nosso curso definindo o chamado Sistema Financeiro Nacional, né? Qual é a ideia? Se nós olharmos aí na apostila, o slide 3, tá a definição muito festejada. O Sistema Financeiro Nacional é o conjunto de instituições que tem como objetivo manter o fluxo de recursos entre agentes superavitários e deficitários, assim como a estrutura e confiança na moeda. Então, o que eu tenho que estar atento aqui? O Sistema Financeiro Nacional
são várias instituições. Então tem aqui, ó, várias instituições que tem como objetivo manter o fluxo, né? Uma ideia aqui de fluxo, entre agentes superavitários e deficitários, assim como a estrutura e confiança na moeda. Bom, então a primeira coisa aqui que tem que estar atento é o que vem a ser moeda, né? O que vem a ser moeda. Porque, na verdade, o público, né? O consumidor, ele está aqui com dinheiro na mão, né? Para fazer suas transações financeiras. E eu te pergunto, será que dinheiro é moeda? É, mas o nome de dinheiro é moeda? Não. Veremos que, na verdade, o que o cara tem aqui é o chamado papel moeda e poder público não bancário. É o que está realmente fora das instituições financeiras no mercado interfinanceiro ou interbancário. Então, vamos começar a entender isso cientificamente, né? Sem partir para a decoreba braba. Então, primeira coisa, Sistema Financeiro Nacional. Ele é um conjunto de instituições. Ela tem como objetivo manter um fluxo de recursos entre os agentes, depois veremos o que são esses agentes, superavitários e deficitários, assim como a estrutura e confiança na moeda. Mas esse sistema financeiro nacional, ele vai ter que ter um xerife, né? No sentido de, alguém vai ter que organizar isso. Veremos o chamado Conselho Monetário Nacional, que ele tem poder deliberativo e normativo. E o Banco Central, veremos, é o órgão executor. Não estou discutindo aqui direito administrativo, teoria dos órgãos são diretos, isso é outra discussão. Eu estou discutindo, né, o mercado financeiro. Até porque o direito é um subproduto do poder. Não nascem as leis para depois vir o sistema. É o contrário. Você tem o sistema financeiro como um todo, depois você vai discutir isso juridicamente para legitimar certos interesses, né, do mercado. Então, na verdade, ele é o último elo da corrente. Aí depois você vai ter lá o direito administrativo, muito festejado e por aí vai. Nós vamos entender a dinâmica do sistema financeiro. Então, o sistema financeiro nacional é o conjunto de instituições que tem como objetivo manter o fluxo de recursos entre agentes superavitários e deficitários, assim como a estrutura e confiança na moeda. Tranquilo. Fabrício, moeda é dinheiro? Dinheiro é moeda? Não. Vamos discutir isso para valer. Nós vamos discutir o chamado papel, moeda e poder do público não bancário. Vai ser outra discussão. Bom, esse sistema financeiro nacional, como são várias instituições, alguém tem que regulamentar isso tudo. Depois eu tenho que dizer quem são essas instituições. Por enquanto não sei quem os são. Bom, Conselho Monetário, poder deliberativo e normativo. Depois veremos de que ele é composto. O Banco Central é o órgão executor e ele executa o que o Conselho determina. Mas foi delegada a ele, o Banco Central, a capacidade de emitir moeda. Quem delegou a Fabrício, o Conselho Monetário? Não! Isso está na Constituição. Né? Quem delegou para ele foi quem? A União. Então foi através da União, delegou o Banco Central a capacidade de emitir moeda. E veremos chamado mercado interfinanceiro, que aqui a gente vai discutir os bancos, toda essa natureza bancária. E vamos ver a relação do público com esse chamado mercado interfinanceiro e vamos discutir depois quais são os mercados de créditos, capitais, câmbio e monetário. Então, nessa primeira análise, o que realmente me interessa? Entender aqui, a princípio, o chamado Sistema Financeiro Nacional, né? E ele vai me remeter a uma discussão mais séria, né? Se o Sistema Financeiro Nacional tem como objetivo manter a moeda, né? É o conjunto de instituições que tem como objetivo manter o fluxo de recursos entre agentes superavitários e deficitários, assim como a estrutura e confiança na moeda. Então, o Sistema Financeiro Nacional está linkado com moeda. Então, a pergunta é, o que é moeda? Né? O que é moeda? Tem que ter cuidado que é muita baboseira aí em alguns livros, no sentido de Fabrício, moeda é meio de troca? Não! Isso é uma função da moeda. A moeda tem características físicas. A moeda tem função. E moeda, né? A definição séria, né, de um economista muito festejado, né, que é o Beluso, moeda é a luta encarniçada pela riqueza. Moeda, veremos, será riqueza representada pelos seus ativos financeiros. E ativo é qualquer transação com promessa de pagamento. Em outras palavras, primeiro, moeda, característica física da moeda. Fácil de manusear, difícil de falsificar, transportável,
divisibilidade, isso tudo está no slide aí no material, né? Então, quando você fala características físicas, né? Você tem a moeda, né? Ela tem que ser difícil de falsificar, senão o Banco Central emite moeda, todo mundo vai lá e falsifica. Então tem que ser difícil de falsificar, fácil de manusear, transportável, divisibilidade. Função da moeda. A mais popular é o meio de troca. Meio de troca. Reserva de valor. E a chamada unidade de conta. Depois vamos discutir cada uma. Então moeda, pelo amor de Deus, não é meio de troca. Isso é uma função da moeda. Aí sim, meio de troca. E moeda, segundo o nosso grande economista Beloso, é a luta encarniçada pela riqueza, está no livro dele, né? E a luta encarniçada pela riqueza. E quando eu falo riqueza agora, será representada pelos ativos financeiros. Quais são esses ativos, Fabrício? Veremos que papel, moeda e poder do público não bancário é moeda, títulos públicos é moeda, títulos privados é moeda, CDB, dentro de um contexto, é moeda, CDI, irei caracterizar como moeda e por aí vai. Poupança é moeda, então chamado M1, M2, M3, M4. Mas isso aí é uma discussão da economia que eu não quero entrar agora. O que me interessa aqui por enquanto? Sistema financeiro nacional está associado ao quê? Moeda. E moeda tem características físicas, fácil de manusear, difícil de falsificar, transportável e divisível, ideia de troco. Função, meio de troca, você vai comprar alguma coisa, você dá um dinheiro, reserva de valor e unidade de conta. A reserva de valor está associada, na verdade, a ter um valor futuro, como por exemplo, né, o cheque, você der um dinheiro em cheque hoje, está lá na frente, então tem um valor futuro. Pode estar associada à poupança, que é uma outra discussão. E moeda está associada à riqueza. Então, primeira coisa, moeda é uma coisa muito dinâmica. Alguns autores, né, alguns estudos mais fortes, né, definem moeda como meio de troca, mas isso é uma visão antiga, uma visão aristotélica, chamada visão catalática da moeda. Mas não é o nosso objetivo discutir isso aqui para valer dentro da sua origem. Então, moeda tem características físicas, função, e moeda, no fundo, é o quê? Riqueza.